a pegadinha mais elaborada que alguém já planejou do seu leito de morte. Ficar na última fileira da funerária com o Coronel Bigodes enfiado dentro da minha jaqueta provavelmente não foi minha melhor decisão, mas a última mensagem de texto do meu avô antes de morrer foi: traga o furão para o meu funeral, não importa o que digam. E eu não ia decepcioná-lo agora. Minha mãe avistou a cabecinha do furão saindo durante a oração de abertura, e o rosto dela ficou roxo, como se estivesse engasgando com a própria raiva. Ela marchou direto pela multidão de enlutados para chegar até mim, atraindo muitos olhares pelo caminho, e quando me alcançou, agarrou meu braço com tanta força que pensei que ela poderia arrancá-lo. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse comprado o Coronel Bigodes há 3 anos em um pet shop de animais exóticos que estava falindo. E foi uma decisão por impulso, e eu o fiz principalmente porque meu apartamento parecia vazio e eu queria algo estranho o suficiente para ser um jeito de puxar assunto nas festas. O vovô vinha para os jantares de domingo e eu o pegava dando pedacinhos de frango escondido para o Coronel Bigodes debaixo da mesa quando pensava que ninguém estava olhando, mas ele sempre agia de forma ríspida, dizendo: furões são apenas ratos alongados com um marketing melhor. Ele mencionou uma vez que os olhos do furão o lembravam de algo dos seus dias no exército, mas nunca terminou o pensamento. Eu ensinei alguns truques básicos ao Coronel Bigodes, como ficar de pé nas patas traseiras porque vi no YouTube, mas o vovô apenas revirou os olhos e disse: você está desperdiçando seu tempo com essa doninha. O estranho foi como o vovô começou a aparecer em horários aleatórios durante a semana, alegando que havia esquecido seus óculos de leitura ou precisava pegar açúcar emprestado, mas ele sempre acabava sentado perto da gaiola do Coronel Bigodes, apenas olhando para ele por 20 minutos antes de ir embora. 2 semanas antes de morrer, ele me enviou aquela mensagem sobre trazer o furão, e quando perguntei por quê, ele apenas respondeu: você vai ver, te amo. O que deveria ter sido um sinal de alerta, porque o vovô nunca mandava mensagem para ninguém sobre nada, a menos que fosse para reclamar da conta da TV a cabo. Então, ali estava minha mãe, gritando que eu estava trazendo animais doentes para um espaço sagrado e zombando deliberadamente do distinto serviço militar do vovô com minha patética tentativa de chamar atenção. Tudo sempre tem que ser sobre você, não é? Ela cuspiu, enquanto dizia a todos que eu sempre tive ciúmes do relacionamento que ela tinha com o pai dela, e que esta era minha maneira doentia de fazer o funeral dele ser sobre mim. O Coronel Bigodes ficou ali na minha jaqueta, piscando para todos com seus olhinhos pequenos e brilhantes, confuso sobre por que todos estavam gritando. Minha mãe agarrou o diretor da funerária pela manga quando ele tentou intervir, e gritou ainda mais alto, dizendo que o furão era provavelmente raivoso e definitivamente ilegal, e ela sabia com certeza que o vovô tinha pavor de animais pequenos desde o Vietnã, o que era uma completa ficção, mas ela já tinha ido longe demais para recuar. Meu irmão tentou intervir, mas ela se virou para ele, gritando: ele provavelmente treinou essa coisa para urinar no caixão, o que era insano até para ela. Mas ela continuou, dizendo que eu era o tipo de pessoa que roubaria joias dos enlutados, e ela tinha 17 anos de provas para provar isso. Ela anunciou para a sala inteira que o vovô lhe disse especificamente antes de morrer: eu nunca mais quero ver essa criatura nojenta de novo, e que se eu tivesse algum respeito por sua memória, eu deveria sair imediatamente antes que ela chamasse a polícia e o controle de animais. A sala explodiu em caos, com parentes gritando uns com os outros sobre se furões pertenciam a funerais, enquanto minha mãe continuava a gritar que eu era uma vampira emocional que se alimentava da miséria da família. Era por isso que eu trouxe um roedor para o funeral do pai deles. Eu continuei tentando explicar que furões não são roedores, mas ninguém conseguia me ouvir com toda a gritaria. O diretor da funerária pigarreou e anunciou que era a hora da mensagem em vídeo solicitada pelo vovô, da qual ninguém sabia, e a tela atrás do caixão ganhou vida, mostrando o vovô com seu uniforme militar de gala completo. Ele olhou diretamente para a câmera e disse: se minha filha estiver fazendo uma cena sobre o Coronel Bigodes agora, então tudo está saindo conforme o planejado. E o rosto da minha mãe ficou branco. O vovô continuou: o que nenhum de vocês sabe é que eu venho treinando secretamente esse furão por 2 anos em procedimentos avançados de treinamento militar, porque eu precisava de uma missão, e isso parecia engraçado pra caramba. Enquanto meu queixo caía, ele latiu: Coronel Bigodes, sentido! E o furão saltou da minha jaqueta, ficando em perfeita postura militar, enquanto todos ofegavam. O vovô disparou comandos, e o Coronel Bigodes executou um exercício fúnebre militar completo, incluindo uma pantomima de saudação com fuzil, enquanto o vovô explicava que vinha entrando escondido no meu apartamento 3 vezes por semana, usando uma chave copiada. Minha mãe ficou ali paralisada, enquanto o vídeo do vovô revelava que ele havia submetido a performance do Coronel Bigodes como seu pedido oficial de honras militares, com 3 veteranos como testemunhas, tornando-o legalmente vinculativo, segundo o diretor da funerária. O vovô olhou direto para a câmera e disse: passei 6 meses treinando este furão